E aí, galerinha, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia na área, terceiro vídeo de correção de questõezinhas do Enem, essa daqui em especial para os segundos anos que vão fazer recuperação essa semana, segundos anos, 201, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, te amo a vocês, tudo certo, vamos lá. Pô, aqui são 10 questões, eu vou tentar ser o mais rápido possível, prevejo que esse vídeo vai ficar com uns 20 minutos, vamos lá. Questão número 1, Enem 2020. A demanda mundial para a produção de alimentos aumenta progressivamente a taxas muito altas. Atualmente, na maioria dos países, continentes e regiões, a água consumida na agricultura é de cerca de 70% da disponibilidade total. A gente usa muita água para irrigar a plantação. No Brasil, mais 70% da água que a gente usa é só para irrigar a plantação de alguma coisa. Para que haja redução na pressão do recurso natural mencionado, a expansão da agricultura demanda melhorias para a gente conseguir expandir a agricultura, plantar mais, sem pressionar tanto o recurso natural mencionado, que é a água, o que a gente precisa? Eficiência nas técnicas de irrigação, letra A. Essa eu considero facinha, né? Se a irrigação for eficiente, você vai gastar menos água. Beleza. Enem 2023, ó, desse ano, hein, mano? Diversos são os fatores causadores da degradação do solo, atuando de forma direta ou indireta, mas quase sempre a grande maioria das terras degradadas inicia esse processo com o desmatamento. Cara, eu não vou ler a questão toda pra gente economizar tempo, mas daqui pra frente ele vai te dando várias possibilidades de destruir o solo. Corte para construção, agricultura, superpastoreio, tal, e no final ele fala assim, ó: os solos acabam degradados de um jeito ou de outro, sendo muitas vezes difícil ou quase impossível sua recuperação. Beleza, então a gente destrói o solo de diversas maneiras. A partir da ocupação desordenada exposta no texto, o que impede a recuperação do recurso natural mencionado é a... O que impede a recuperação do solo? Mano, diminuição da fertilidade. Um solo degradado, ele perde a sua fertilidade. Quando ele chega no ponto de ser quase impossível a sua recuperação, é que depois do desmatamento, ele ter ficado desprotegido, ele sofreu tanta erosão, que ele perdeu completamente a sua fertilidade, nada mais cresce ali. O caso mais extremo é o da desertificação, que vai ter em outra questão aqui. Mas essa daqui, letra D, diminuição da fertilidade. Outra desse ano. No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E do outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada, a pragmatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Então esse texto ele está te falando as diversas maneiras que o agronegócio avança sobre territórios onde antes estavam populações tradicionais, pequenos produtores, e a lógica do agronegócio, do capitalismo, do latifúndio, da monocultura, da tecnologia, do capital, vai dominando esses territórios e subordinando essas pessoas que deixam de viver do jeito que viviam para viver dessa nova maneira que muitas vezes para elas é muito pior. Né? Fala, pô, que rola violência, chuva de veneno tá falando dos agrotóxicos, violência contra a pessoa, superexploração, né? A gente tem, por exemplo, trabalho análogo à escravidão, todo esse rolê. Os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção, quer dizer, do agronegócio tomando novos territórios, demonstram que a correta era cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Então os camponeses, o pequeno produtor, o povo tradicional, que já estava ali vivendo do seu jeito há muito tempo, sua visão acaba sendo cercado pelo agronegócio, pela lógica do capital, sendo subordinado a esse novo estilo de vida e a sua condição de vida se torna inviável. Enem 2018. Facinha essa daqui, hein? A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em diversas partes do mundo. Produção de alimento orgânico. No campo brasileiro também acontece o mesmo. Impulsionado especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis, o setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na agenda de prioridades da política agrícola do país. Então, a produção de alimentos orgânicos está crescendo, mas está sendo deixado de lado pela política agrícola do Brasil, né? Quer dizer, o governo mesmo, as políticas públicas deixam de lado a produção orgânica, dão mais ênfase para o grande produtor. Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva apresentada no texto? O que o poder público pode fazer para que a produção orgânica ela deixe de ser marginalizada, deixada de lado, e se torne mais importante?
Quer dizer, como que o governo pode dar importância para esse tipo de produção? A letra certa era a B. Subsidiar os cultivos de base familiar. De base familiar porque o orgânico normalmente é produzido pelo pequeno produtor, que normalmente é agricultura familiar. E subsidiar é dar subsídio, diminuir imposto, facilitar financiamento. Quer dizer, o governo ajudar de alguma maneira o produtor familiar. Quando ele fizer isso, ele vai estar ajudando a produção de orgânicos. Suquinho de caju. Enem 2015. Tanto potencial poderia ter ficado pelo caminho se não fosse o reforço em tecnologia que o gaúcho buscou. Há pouco mais de 8 anos, ele usava o bico da botina para cavucar a terra e descobrir o nível de umidade do solo na tentativa de saber o momento ideal para acionar os pivôs de irrigação. Então ele ia lá com o pezinho, chutava o chão, olhava, tá seco, tem que irrigar. Quer dizer, era tudo manual, né? Até que conheceu uma estação meteorológica que, instalada na propriedade, ajuda a determinar a quantidade de água de que a planta necessita. Assim, quando inicia um plantio, o agricultor entra no site, cadastra a área, o pivô, a cultura, o sistema de plantio, o espaçamento entre as linhas, o número de plantas, para então receber recomendações diretamente dos técnicos da universidade. Então antes ele tinha que cavucar o chão com o pé para ver se tinha que irrigar, e agora ele tem um sistema que diz para ele quando e como ele tem que irrigar. Ou seja, a tecnologia está ajudando ele a monitorar a produção dele. Te dei a resposta. A implementação das tecnologias mencionadas no texto garante o avanço do processo de monitoramento da produção. Letra C. A tecnologia ajuda a monitorar a produção. Enem 2019. O Ministério do Trabalho e Emprego realizou 248 ações fiscais e resgatou um total de 1.590 trabalhadores em situação análoga à de escravo. Em 2014, em todo o país. Pô, mais de quase 1.600 pessoas aí foram resgatadas. Isso sem contar os que não foram. A análise do enfrentamento do trabalho em condições análogas à de escravo materializa a efetivação, ó a sua resposta aqui, de parcerias inéditas no trato da questão. Quer dizer, a parceria entre vários órgãos para combater o trabalho análogo à escravidão. Quais órgãos? Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, IBAMA, ICMBio. Então fica mais fácil de combater um problema quando você tem vários órgãos públicos combatendo ele ao mesmo tempo. Essa estratégia é da hora. A estratégia defendida no texto para reduzir o problema social apontado consiste em articular órgãos públicos. Letra E. Então, vários órgãos públicos trabalhando juntos para combater o trabalho análogo à escravidão. Outra desse ano. No sul da Bahia, desde o século XVIII, tem-se registros de um tipo de sistema agroflorestal. Até hoje, esse sistema é característica marcante da paisagem da região, conhecido como cabruca, que consiste no cultivo de cacau à sombra do dossel da floresta nativa. Esse sistema de cultivo do cacau, graças à tolerância da espécie à sombra, é considerado amigável para a vida silvestre, pois apresenta superioridade em termos de conservação da biodiversidade quando comparada com outras plantações tropicais. Então, meu irmão, ele está falando do quê? Que o cacau é plantado na sombra da própria vegetação nativa. Então você consegue plantar sem desmatar, né? Esse daí é o sistema agroflorestal que a gente chama, né? Um jeito sustentável de plantar. Te dei a resposta. A prática produtiva apresentada é um exemplo de... Cadê a resposta? Aqui, utilização sustentável de recursos naturais. Letra C. Certo? Então você consegue usar o espaço, plantar sem desmatar. Sistema agroflorestal. 8, também desse ano. Alternativas logísticas estão servindo de instrumentos que ativam os mercados especuladores de terras nas diferentes regiões da Amazônia e constituem indicadores utilizados por diferentes atores para defender ou denunciar o avanço da cultura de soja na região e, com ela, a retomada do desmatamento. Então, o avanço da soja na Amazônia gerando desmatamento. É evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver também com a expansão da soja. Porém, atribuir a ela o fator principal não parece totalmente correto. Quer dizer, a culpa não é só da soja. Parto da compreensão central de que a lógica que gera o desmatamento está articulada no tripé grileiros, madeireiros e pecuaristas. Então o cara está falando que tem 3 grupos principais responsáveis pelo desmatamento. O grileiro, que é aquele que toma a terra ilegalmente para depois tentar vendê-la. O madeireiro, que é aquele que vai explorar a madeira ilegalmente. E o pecuarista, que é o cara que vai pegar a terra já grilada, já desmatada, vai botar pasto para criar gado. Na visão do autor, o problema central da situação descrita é desencadeado pela... Letra D, apropriação de terras devolutas. Desencadeado, quer dizer, é aquilo que desencadeia todo o resto, o início. E qual é o início
do processo de desmatamento? É a apropriação de terras públicas, terras devolutas. É o grileiro, né? O grileiro é o cara que dá o primeiro passo. Ele vai lá numa terra pública com vegetação natural, toma ela, desmata e vende. Aí depois vão explorar madeira, depois vão criar gado, vão plantar soja. Mas quem começa tudo é o grileiro, apropriando terras devolutas. Próxima, Enem 2019. O Instituto Brasileiro, o IBAMA, está investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos em colmeias de São Paulo e Minas Gerais. Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides, coisa boa, devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema de escala mundial, presente inclusive nos países de primeiro mundo, e que traz como consequência grave a ameaça aos seres vivos do planeta, inclusive o homem. Então, o agrotóxico matando a abelha, e todo mundo sabe que a abelha é muito importante para todo o ecossistema funcionar por causa da polinização e tal. Então, a gente está usando veneno e matando a abelha. Qual solução para o problema garante a produtividade da agricultura moderna? Como a gente pode solucionar isso? Mantendo a produtividade da agricultura moderna. É letra B. Utilização da técnica de controle biológico. Porque utilizando controle biológico, você não precisa usar agrotóxico. Você tem uma praga na sua plantação, em vez de jogar veneno, você procura um predador natural daquela praga e usa esse predador natural para acabar com a praga. Ou seja, você usa a própria cadeia alimentar ao seu favor. Última questão, Enem 2017. Trata-se da perda progressiva de produtividade de biomas inteiros, afetando parcelas muito expressivas dos domínios subúmidos e semiáridos em todas as regiões quentes do mundo. É nessas áreas ecologicamente transicionais que a pressão sobre a biomassa se faz sentir com muita força, devido à retirada da cobertura florestal, desmatamento, superpastoreio, atividade de mineração não controlada, desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental, refletido pela incapacidade do suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais. Incapacidade do suporte para o desenvolvimento de espécie vegetal. O vegetal não consegue nascer mais no negócio, mano. Não tem mais suporte, não tem mais nutriente. A planta não nasce mais porque o solo foi muito degradado. Seja uma floresta natural ou plantações agrícolas. O texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre a sociedade humana e o ambiente, que diz respeito, letra A, desertificação dos ecossistemas. A perda de produtividade de ambientes inteiros e tal. Aqui ele está falando da erosão. Né? E a erosão, o solo vai perdendo nutriente, perdendo nutriente, chega uma hora que nada mais nasce nele e ele desertifica. Letra A. E é isso aí. Estão corrigidas as 10 questões de espaço rural. Aqui encerro a minha gravação, a minha conexão. Vai aí o meu boa tarde, o meu abraço, meu boa recuperação para todos os segundos anos. Quem chegou até o final do vídeo, deixa um salve só para eu ver quem chegou mesmo. E no mais, é nóis. Aquele abraço.